Saudações a todos os nossos amigos, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez a este canal. Hoje vamos continuar estudando as profecias, especialmente as profecias do profeta Daniel. Esperamos que estes vídeos tenham sido úteis para a sua vida espiritual. Aliás, o grande propósito desse canal é justamente este: expor textos que falam do mesmo assunto devidamente combinados, para que possa facilitar a sua compreensão sobre esses temas que postamos neste canal. Hoje vamos tratar de uma questão muito interessante, que é a questão da ressurreição parcial, ou ressurreição mista, podemos assim dizer, de salvos e de pessoas que não vão ser salvos. Então vamos utilizar os textos, vamos usar bastante textos da Bíblia, assim, criteriosamente combinados para esse propósito. Dito isso, nós vamos orar. Senhor nosso Deus, louvado, exaltado e glorificado seja o teu nome. Vimos a Ti com o desejo no coração em compartilhar a Tua palavra, daquilo que o Senhor já nos ensinou com todos os nossos amigos, os nossos irmãos. Por isso, rogamos ao Senhor que, por intermédio do Espírito Santo, nos capacite a falar em Teu nome. Oramos agradecidos, certo de que o Senhor nos ouve, porque nós o fazemos em nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Muito bem. Vamos para a Bíblia, a palavra de Deus, que ela tem a nos dizer sobre esse assunto. O primeiro texto que nós vamos ler está lá no livro de João, capítulo 5, verso 28 e verso 29, que nos diz assim: Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, e os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Portanto, o texto está nos dizendo que todas as pessoas que morrerem, um dia elas vão ressuscitar. Umas para a vida eterna, outras para a morte eterna. Isso será proporcional às decisões que elas tomarem ao lado de Jesus, aceitando a tão grandiosa obra da salvação feita por nosso Senhor Jesus Cristo lá na cruz do Calvário. O segundo texto que nós vamos ler está lá no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 24 e o verso 15, que vai combinar com o texto anterior e diz assim: Tendo esperança em Deus, como estes mesmos também esperam, de que há de haver ressurreição de mortos, assim de justos como de injustos. Portanto, os textos estão nos dizendo que vai haver duas ressurreições. Isso mesmo, todas as pessoas que morrerem um dia elas vão ressuscitar. Para a ressurreição dos justos ou para a ressurreição dos injustos, conforme disse o texto. O terceiro texto que nós vamos utilizar está lá no livro de Mateus, lá no capítulo 16, e o verso 27, que nos diz o seguinte: 16, 27. Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Portanto, o texto está nos dizendo que Jesus vai voltar na glória do Pai com todos os seus anjos, e ele vai recompensar, no caso, os salvos. Então, a recompensa para os salvos só será dada quando Jesus voltar e quando Jesus ressuscitar os salvos mortos. Ok? Muito bem. Agora, outro texto que nós vamos utilizar nessa sequência de textos devidamente combinados está lá no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, e o verso 16, que diz assim: Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus,
e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Portanto, quando Jesus voltar, ele vai tocar uma trombeta, ele vai dar uma ordem, e as pessoas que morreram em Cristo, ou as pessoas que morreram salvas, elas vão ressuscitar primeiro. Então, o primeiro passo que Jesus vai dar ao ele voltar pela segunda vez é ressuscitar os mortos em Cristo. Vamos combinar agora com esse texto, um texto a seguir, que vai estar lá no livro de Apocalipse, no capítulo 20 e o verso 6. Olha só que interessante o que esses textos têm a nos dizer sobre esse assunto. Apocalipse 20, verso 6 diz assim: Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte. O texto está nos dizendo que vai ter uma primeira ressurreição. E nessa primeira ressurreição, os que ressuscitarem nela serão felizes, serão bem-aventurados. Oxalá cada um de nós, se porventura, quando Jesus voltar, estivermos mortos, fazemos parte desta ressurreição, que é a ressurreição dos salvos. Feliz é aquele que faz parte desta ressurreição. Agora vamos combinar ainda nessa sequência de textos o mesmo capítulo, porém o verso, Apocalipse 20, verso 5, que diz assim, 20, verso 5. Mas os outros mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Portanto, os salvos mortos, ou diz o texto lá, os que morreram em Cristo, vão ressuscitar na primeira ressurreição e eles são bem-aventurados e felizes. No entanto, as pessoas que morreram, mas que não morreram salvas, porque na morte de uma pessoa, de acordo com a Bíblia, a palavra de Deus, uma pessoa quando ela morre, está selado a salvação dela ou a perdição dela, de acordo com a decisão dela. O texto está nos dizendo, os textos anteriores nos diz que quando Jesus voltar, ele vai ressuscitar os salvos, os mortos salvos. Agora, as pessoas que morreram, mas que não foram salvas, elas não vão ressuscitar. E elas vão ressuscitar em um momento oportuno. Agora nós vamos especificamente para o texto que vai falar desse assunto, texto específico que vai tratar dessa ressurreição mista e parcial, que é a de Daniel 12, e o verso 2, que diz assim: E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. O texto está nos dizendo que muitos que dormem, ou seja, muitos que morreram, que foram sepultados, o texto está nos dizendo que eles vão ressuscitar. Muitos dos que morreram, estão no pó, que morreram, ressuscitarão. Uns para a vida eterna e outros para a vergonha e para o desprezo eterno. Portanto, o texto está nos dizendo com clareza que vai haver uma ressurreição simultânea, tanto de salvos como de pessoas que não forem salvas, simultânea, ou seja, vai ser ao mesmo tempo. E agora vamos combinar esse texto com Apocalipse 1, verso 7, que também vai auxiliar, vai contribuir para a compreensão deste texto. Em Apocalipse 1, verso 7, diz assim: Eis que vem como as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo os que o transpassaram. Olha só, amigo e irmão, eis que vem com as nuvens, e todo olho vai ver. Vamos ver que as pessoas que realmente vai ver a segunda vinda de Jesus, evidentemente, que as pessoas que vão ver serão as pessoas que estiverem vivas. Então, para alguém ver, contemplar a segunda vinda de Jesus, evidentemente que elas estarão vivas.
Muitas pessoas às vezes confundem esse texto e entendem que as pessoas que morreram também vão ver Jesus voltar. No vídeo que fala sobre a segunda vinda de Jesus, é bem esclarecida essa questão. E lá diz que quando Jesus voltar, aliás, o Tessalonicenses, o capítulo 4, verso 16, explica que quando Jesus voltar, ele vai dar uma ordem, aí sim as pessoas que morreram salvas vão ressuscitar, aí sim elas vão ver Jesus. O texto que nós lemos lá no livro de Daniel, e agora combinado com esse texto aqui, esse texto especificamente está nos dizendo que os que vêm com a nuvem, todo olho vai ver, até quanto o transpassaram. Como assim? Agora, aqui o texto levanta uma questão muito interessante. Quem que transpassou Jesus? Entendemos, combinado com outros textos, que o transpassaram Jesus foram as pessoas que crucificaram Jesus. Isso mesmo, aqueles que condenaram Jesus, que levaram a crucifixão de Jesus. O texto está nos dizendo que eles vão ver Jesus voltar, mas eles estão mortos, eles já morreram, portanto, eles terão que ressuscitar antes da segunda vinda de Jesus. É isto que o texto está nos dizendo. Vamos ver e vamos perceber que isso é verdade. Eles vão ressuscitar antes da segunda vinda de Jesus, ou um pouco antes. Vai ressuscitar essas pessoas que transpassaram Jesus, de acordo com Daniel 12:2, e também vai ressuscitar um grupo especial de salvos antes da segunda vinda de Jesus. Muitas pessoas até discordam, muitas não concordam com isto, mas a palavra de Deus está trazendo clareza sobre este assunto. Agora vejamos um pouco essa questão dessas pessoas que transpassaram Jesus. Isso está no livro de Mateus, lá no capítulo 26, e o verso 64 diz assim: Disse-lhe Jesus, tu o disseste, digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu. Jesus está dizendo para aqueles que o condenaram lá na cruz, que eles iam ver Jesus voltar, mas eles estão mortos. Para que eles vejam Jesus voltar, é necessário que eles ressuscitem antes de Jesus voltar. Isso mesmo. E agora nós vamos ler alguns textos dos testemunhos que vai trazer assim total clareza relativo a esse tipo de ressurreição. Ok? Muito bem. Então vamos para o livro O Grande Conflito, lá na página 689. Veja o que vai dizer sobre esses dois textos que eu li. O texto de Daniel 12:2 e o texto de Apocalipse 1:7. Diz assim: Abrem-se sepulturas, e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Aquele texto de Daniel 12:2. Agora vem a explicação ou esclarecimento. Diz assim: todos os que morreram na fé da mensagem do terceiro anjo saem do túmulo glorificados para ouvirem o concerto de paz estabelecido por Deus com os que guardaram sua lei. O texto está nos dizendo que todos os que morreram, ou todas as pessoas que morreram a partir da terceira mensagem angélica, que teve um cumprimento parcial a partir de 1844, todas essas pessoas que morreram desde então vai ressuscitar antes da volta de Jesus. Será um grupo de pessoas privilegiados que vão contemplar Jesus vindo nas nuvens do céu. Mas elas estão mortas, portanto, elas vão ressuscitar nesta ressurreição parcial, mista de salvos e perdidos. Ok? Agora a segunda parte do texto diz assim:
os mesmos que o transpassaram. Apocalipse 1:7. Os que zombaram e escarneceram da agonia de Cristo, e os mais acérrimos inimigos de sua verdade e povo, ressuscitam para contemplá-lo em sua glória e ver a honra conferida aos fiéis e obedientes. Veja a clareza desse texto. O texto está nos dizendo que aquelas pessoas que morreram na fé do terceiro anjo, na mensagem do terceiro anjo, vai ressuscitar antes de Jesus voltar. Eu diria um pouco antes da segunda vinda de Jesus. Eles vão ser honrados porque o texto está nos dizendo que eles guardaram os 10 mandamentos, a lei de Deus. Inclusive, vai estar implícito nos próximos textos essa questão da restauração do sábado. Teve um processo de restauração a partir de 1844 para cá. Isso mesmo, existe um grupo, de acordo lá com Isaías 58, verso 12, que esse grupo de pessoas seriam restauradores de verdade, da verdade, isso mesmo. E esse grupo é esse grupo que aparece agora, de acordo com na sequência da profecia de Daniel, lá no capítulo 8, verso 14, 2.300 tardes e manhã. Então, todas as pessoas, amigos e irmãos, que morreram na fé da mensagem desse terceiro ano, que de 1844 para cá, elas vão ressuscitar um pouco antes da segunda vinda de Jesus. Será um grupo de privilegiados. E outro grupo que vai ressuscitar também vai contemplar a honra conferida a este grupo de pessoas fiéis a Deus. Veja que contraste, veja que paradoxo de dois grupos distintos de pessoas que vão ressuscitar com duas finalidades diferentes uma das outras. Amigos, vamos ler agora o texto dos primeiros escritos, que vai dar um pouquinho mais de ênfase sobre essa questão das pessoas que não foram salvas. Diz assim, ó: mas aqueles clamaram, aqueles no caso que crucificaram Jesus, clamaram: caí sobre nós o seu sangue, sobre os nossos filhos, contemplá-lo-ão como um rei cheio de honra. Então essas pessoas que lá na cruz, de maneira muito dramática, elas condenaram Jesus, elas vão ressuscitar para essa segunda ressurreição, esse segundo grupo, melhor dizendo, de pessoas que não foram salvas. Então vemos aqui a clareza dos textos relativo a essas duas ressurreições distintas, uma da outra, melhor dizendo. Vamos ler agora mais um texto lá do Mateus, no livro de Mateus, capítulo 27, agora o verso 20 e o verso 25, que vai ampliar um pouco mais essa questão. Mateus 27, verso 20 e o verso 25, que diz assim: mas os principais sacerdotes e os anciãos persuadiram a multidão que pedisse Barrabás e matasse Jesus. Olha só o que o texto está nos dizendo. Agora veja o verso 25. E respondendo todo o povo disse: e o seu sangue caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Portanto, vimos aqui os textos que falam da condenação de Jesus, da morte de Jesus, relativo a este grupo de pessoas que vai ressuscitar antes da segunda vinda, um pouco antes da segunda vinda de Jesus. Eles vão ressuscitar, mas não para a ressurreição dos salvos, mas para a ressurreição de perdido. Podemos dizer, de acordo com esses textos, que essas pessoas elas vão ressuscitar, mas a seguir elas vão morrer novamente. E elas só vão ressuscitar, ou vamos dizer assim, depois do milênio, quando que será a ressurreição dos perdidos. Após 1000 anos, conforme vimos lá em Apocalipse 20, verso 5, diz: o restante dos mortos não reviveram até que se completassem
os 1000 anos. Agora vamos concluir esse vídeo com o último texto que está lá no livro de Primeiros Escritos, na página 285, que diz assim: houve um grande terremoto, as sepulturas se abriram, e os que haviam morrido na fé da mensagem do terceiro anjo, guardando o sábado, veja a ênfase, guardando o sábado, conforme comentado anteriormente, que esse